A ideia do vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre esse microfone que está gravando a minha voz neste exato momento. Eu estou falando aqui do Shure SM7B, um microfone lendário, dinâmico, microfone aí que tem algumas décadas já que existe e até hoje, até nos dias de hoje, ele é provavelmente o mais escolhido para podcasts, para quem quer gravar aí canais de podcast, seja para o YouTube ou para apps aí de podcasts sonoros apenas, porque é um microfone que tem uma característica de som única, ele é muito equilibrado, encorpado, tem um som maravilhoso. Eu tenho esse microfone aqui já há pouco mais de um ano e meio mais ou menos que eu utilizo esse microfone aqui. É um microfone que eu diria que é muito difícil de lidar, já vi muita gente me perguntando como é que eu faço para extrair um som desse microfone. E eu vi muita gente desistindo também do microfone, passou para frente ele depois de ter comprado, porque realmente o som dele não é fácil de lidar. Eu tenho uma experiência com esse microfone porque eu usei ele até o presente momento sem nenhum ativador, e é isso que eu quero mostrar também para vocês como uma solução de áudio para esse microfone. E agora com o ativador que se chama Cloudlifter CL1, existem outros tipos também de ativadores como esse é o que eu consegui adquirir recentemente. Ele vai te dar ganhos de decibéis limpos e vai resolver uma série de problemas que esse microfone apresenta quando você liga ele diretamente em pré-amplificadores que não são tão potentes o suficiente, o que acaba trazendo muito chiado junto com a sua voz, e isso é o que a gente não quer, principalmente em um podcast que vai durar muitos minutos ou horas, e o mais importante num podcast é você ter um som de qualidade para que fique prazeroso daquela pessoa que está do outro lado ali assistindo ou escutando tudo isso aí que está sendo gravado por vocês. Bom, esse microfone aqui não é diferente dos outros no sentido da melhor maneira para ele estar captando a sua voz é você estar falando perto, próximo dele. Por isso que ele está aqui aparecendo e por isso que em todos os canais de podcasts aí filmados você percebe que o microfone está muito perto da boca das pessoas e está sempre aparecendo ali no vídeo, no frame, porque é um microfone voltado e feito especificamente para isso. Independente do microfone ser voltado especificamente para isso, eu diria que sempre que qualquer microfone estiver próximo da sua boca, você vai conseguir extrair o melhor desse microfone. Lógico, obedecendo algumas regrinhas aí, como por exemplo, você ter uma superfície anti-puff para os ventos ali não atrapalhar quando você está próximo, mas os microfones eles tendem a ter uma melhor qualidade quando você consegue falar próximo deles. O mais importante, seja qualquer tipo de microfone que você tenha, é você gravar ele nos níveis de decibéis adequados, passar essa voz para dentro da onde está gravando, do seu gravador, da sua câmera, enfim, com níveis de decibéis adequados para você ter uma pós-produção ali adequada, sem clipar e sem estar baixo demais. Então eu aconselho vocês a gravarem sempre com uma variação ali entre menos 12 dB quando você está falando mais baixo e menos 6 dB. Quando a sua faixa de áudio fica ali batendo entre menos 12 dB e menos 6 dB, o mais próximo possível disso seria uma captação ideal para você estar gravando o áudio que você está ali querendo captar e depois fazer um pós-processamento ali, e é onde eu mostro para vocês aí como é que eu faço também. Eu aplico apenas um compressor. Essa voz que você está escutando neste momento está apenas com um compressor para eu deixar para eu fazer com que as faixas mais baixas e mais altas fiquem um pouco mais comprimido no meio, sem ter muita variação. Isso aí é uma outra coisa importante que é muito legal você fazer, principalmente, né, se você quer um áudio de qualidade em canais de podcast, que você quer você não quer que aquela pessoa fique aumentando ou baixando muito o volume o tempo todo, porque você está falando de formas diferentes, né? É difícil a voz humana, a gente nunca consegue falar na mesma altura de decibéis, está sempre variando, e o compressor é uma forma de você igualar um pouco isso, deixando mais prazeroso para quem está escutando
lá do outro lado. Falando especificamente aqui do SM7B, o SM7B, o problema dele é que ele tem um som muito baixo. É um microfone dinâmico que não necessita de Phantom Power, né, para ele funcionar, e ele tem um som muito baixo. Quando você usa ele sem um ativador, como um Cloudlifter CL1, como, por exemplo, o Fithead, como o D1 Dynamite, são ativadores que vão dar ganhos de decibéis limpo. O Cloudlifter CL1 que eu estou usando, ele dá 25 decibéis limpo, sem chiado, para dar um ganho extra no seu pré-amplificador. Então, no caso, eu estou usando aqui ligado na minha câmera direto o SM7B, mas ele está nesse momento passando pelo Cloudlifter. Eu consigo elevar o som dele sem que o chiado apareça. Eu vou ficar quieto para você entender o nível de chiado que esse microfone apresenta quando está ligado com o Cloudlifter. Dá só uma olhada. O nível de chiado desse microfone é mínimo quando você usa o Cloudlifter. Nesse momento eu desliguei o Cloudlifter, então o Shure SM7B está ligado direto na câmera. Eu precisei aumentar o ganho de 2 pontinhos ali para 5 pontinhos. E agora eu fico em silêncio para você entender o nível de chiado que vem junto com esse microfone aqui, sem nada tendo que abusar do ganho do gravador, que no caso é a minha câmera. Como vocês podem notar, é bem aceitável também o som desse microfone, se equalizado direitinho, sem o Cloudlifter, porém, o que vai acontecer é ter um pouco de chiado por baixo, aí por trás da minha voz, né? Então, quando você fala próximo do microfone, você tem pré-amplificadores legais, você consegue também utilizar esse microfone sem o Cloudlifter, mas fique ciente daquilo que provavelmente vai vir junto com sua voz e você tem que lidar com isso. Eu posso também aplicar um redutor de ruído, como agora eu apliquei esse redutor de ruído. O redutor de ruído vai ajudar muito a retirar esse ruído de fundo, ajuda legal, mas obviamente também dá uma piorada no som, porque não tem como entrar um plugin específico ali sem atrapalhar no áudio como todo. Então eu acho que o ideal é você gravar da melhor forma possível para não precisar usar nenhum plugin. Mas os plugins eles estão aí para isso, para corrigir eventuais problemas como esse do chiado, e é válido usar também se você não possui um ativador que vai te dar esses ganhos de decibéis livres. A explicação para isso é muito simples, né? Geralmente o chiado vem quando você aumenta muito, dá um ganho muito grande no seu pré-amplificador para estar captando aquele áudio, porque como o microfone ele é fraco em passar decibéis altos já direto para o gravador, você precisa dar um ganho e puxar no ganho do seu gravador, da sua câmera, e isso gera essa quantidade de chiado que vem indesejada. Quando você tem um ativador e você passa para o microfone um ganho limpo de decibéis, você automaticamente precisa de menos ganho do seu pré-amplificador, do seu gravador, da sua câmera. Então, no caso aqui, o volume da minha câmera está bem mínimo agora, com 2 pontinhos só, e aí o som fica dessa forma que você está vendo, bem mais limpa, bem melhor para você depois trabalhar e finalizar esse som. Sem dúvida nenhuma, o SM7B da Shure é um microfone que tem um som maravilhoso quando usado da maneira correta, né? Próximo da boca, com ganho de decibéis adequados. Se você tiver um ativador, você vai conseguir um resultado melhor, com ganhos limpos e sem o chiado. O som é esse que você vai ter, na minha opinião, maravilhosa, mesmo aqui com a minha voz de matraca. É isso aí. Se você quiser um microfone um pouco mais fácil, que tenha já uma altura adequada e você não necessite, para você não necessitar de um ativador como esses que eu acabei de mostrar para vocês, você pode ir, por exemplo, para o Shure MV7, que é um microfone que foi baseado no Shure SM7B. É um microfone que foi muito bem pensado, porque ele tem aí, ele foi baseado neste aqui, mais atualizado para os dias de hoje, né? Então você tem
entradas USB você consegue ligar esse microfone de forma digital, por exemplo, numa plataforma de edição, em um PC, e você consegue também gravar com um som limpo. Inclusive ele tem um app para isso, e que você consegue fazer algumas pré-definições ali. O som é bem bacana. Tem o vídeo também dele, vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer. São 2 microfones maravilhosos e é isso aí. Esse microfone aqui dispensa comentários, é um pouco difícil de lidar, mas se você entender o funcionamento dele, você vai ter um som maravilhoso, como esse aqui que eu estou gravando agora para vocês e como diversos podcasts aí que usa esse microfone. Bom, pessoal, espero ter ajudado aí vocês, contribuído um pouco aí com a minha experiência com o Shure SM7B. E é isso aí. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!